Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve as nossas orações, que se faz presente aqui. Um dia a gente chega a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. como descrever
palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde eu estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Todos nós estamos aqui, Senhor, para te entregar a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, não somente com as nossas músicas, mas com tudo que nós somos, Senhor. Nossos pensamentos estão cativos a Ti, nossos corações estão abertos para receber de Ti a Tua palavra, para que sejamos conduzidos única e exclusivamente pela Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fale aos nossos corações, que os nossos lares, que cada lar consiga desfrutar do que Tu tens para cada família, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, boa noite a todos que estão presentes aqui. Em segundo lugar, boa noite a todos que estão acompanhando online, a todos que vão ver essa live depois. Queria dizer que continue com fé, continue com paciência. Esses momentos de dificuldade mediante ao coronavírus, eu tenho certeza que irão passar, não são para sempre. E hoje nós iremos continuar meditando sobre o poder da oração, né? A oração, ela com certeza é um dos pilares para a igreja neste momento. Nós não queríamos estar passando por tudo que nós estamos passando neste momento, mas temos certeza que através da oração nós começaremos a entender um pouco mais de tudo isso que estamos vivendo. Se a ministração de hoje tivesse um tema, o tema seria o prazer do todo dia. Nós vivemos numa sociedade onde
rotina ela é mal vista, onde coisas que são rotineiras tendem a ser esquecidas. Das mais simples às mais importantes, né? Das mais, vamos dizer assim, das mais importante para a menos importante. Rotina é algo que é mal vista na sociedade de hoje. Nós não valorizamos a nossa família, nós não valorizamos estar em igreja, nós não valorizamos muitas vezes o nosso trabalho, porque todas essas coisas muitas vezes são rotineiras, né? A quantidade de casamentos, né? A quantidade de casamentos que acabaram durante a quarentena, porque o casal muitas vezes não se adaptou à rotina familiar, foi gigantesca. Então, se a ministração de hoje tivesse um tema, seria o prazer do todo dia, o prazer do diariamente, né? Nós vivemos uma realidade onde o evento é mais importante do que muitas vezes um culto de domingo, onde o congresso é muitas vezes mais valorizado do que um encontro simples de oração. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Timóteo, e nós no capítulo 2, e nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8. 1 Timóteo, livro escrito por Paulo ao seu discípulo Timóteo. Capítulo 2, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8. E fala assim: estas são as minhas instruções. Ore, faça súplicas, pedidos e dê graça por todos os homens. Ore desta forma pelos reis. Pode vir. Ore dessa forma pelos reis, pelas autoridades, por todos os outros que exercem autoridades sobre todos nós, ou a fim de que possamos viver em paz e em tranquilidade, passando o nosso tempo vivendo piedosa e dignamente. Isso é bom e agradável e agrada a Deus, nosso Senhor, pois Ele deseja que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Esta é a mensagem que no momento oportuno Deus entregou ao mundo. E não estou mentindo, como ministro e apóstolo de Deus, para ensinar esta verdade aos gentios e mostrar-lhes o plano de vida de salvação pela fé. Assim, eu quero que em toda parte os homens orem com mãos santas erguidas para Deus, livre de ira e sem brigas. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por este ensinamento, obrigado porque a tua palavra ela não muda, ela não erra, e ela é suficiente para basear a nossa fé. Que a gente siga de maneira equânime, Senhor. Que a gente siga de maneira reta esses mandamentos. Que a gente venha a orar em todo o tempo. Que a gente tenha prazer na oração e na devocional diária. Que a gente todos os dias ore pela nossa igreja, ore pelos nossos líderes, orem por todos, em todos os lugares. Que essa palavra, ela produza ação no nosso coração. Que a tua igreja
entenda o momento que estamos vivendo e o quão importante é a oração neste momento. Que a gente não renegue, Senhor, não sonegue, Senhor, este mandamento. A oração é um mandamento diário que nós devemos entregar a Ti todos os dias. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por este momento. Obrigado pela Tua misericórdia e graça, pois nós não somos dignos. Obrigado porque em meio ao caos, Tu continuas sendo o nosso farol, a luz que brilha mais forte, a estrela da manhã. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Este versículo, este capítulo, na verdade, esta perícope, este conjunto de versículos, eles são uma instrução de Paulo ao seu discípulo, ao seu aluno, Timóteo. Timóteo era um jovem que estava aprendendo, estava sendo instruído, pois muito em breve ele assumiria a igreja de Filipos. Timóteo era um cara que era como a maioria de nós, era a maioria da Igreja Batista em Fundão. Um jovem que estava disposto a se entregar, a entregar a sua vida ao ministério cristão. Paulo aqui escrevia os seus últimos mandamentos. A carta ao Timóteo é um dos últimos escritos de Paulo. Paulo ele escreve várias cartas, mas na prisão, na última prisão dele, ele escreve a carta aos Filipenses e a carta ao pastor da igreja de Filipos, que era Timóteo. E ele dá algumas instruções, ele dá algumas recomendações. E lá no início do capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo, ele começa dizendo assim: estas são as minhas instruções. Tem algumas traduções que diz que, em vez desse, essas são as minhas instruções, Paulo escreveu antes de tudo. Na nova versão da Almeida, a Almeida nova e atualizada, está escrito antes de tudo, ore. Ou seja, nós não conseguiremos, nós não entregaremos da melhor forma, nós não conseguiremos fazer as coisas que apraz ao Senhor sem oração. Nós não conseguiremos desenvolver um ministério cristão. Nós não conseguiremos ser igreja. Nós não conseguiremos atingir a comunidade se nós não orarmos. E Paulo continua dizendo: faça súplicas, pedidos e dê graças por todos os homens. Ele continua dizendo assim: não só ore, mas suplique, peça, dê graças. Ou seja, aqui é como se fosse uma escada ou uma linha que Paulo está dizendo assim: não apenas ore, mas suplique, peça e dê graças. Uma coisa importante que a gente aprende aqui nesse versículo é que a gente não deve apenas pedir, que a oração não é apenas você pedir as coisas a Deus, que a oração não é apenas um momento onde você vai exigir, pedir coisas a Deus, mas você vai também dar graças, você vai também suplicar, você também vai orar, conversar. A gente já conversou sobre isso, a gente já ensinou sobre isso aqui na igreja. Oração vem de orare, que significa dialogar, conversar. A oração é não apenas um momento de pedidos, mas sim um momento de entrega, um momento de conversa. No versículo 2, Paulo fala: ore dessa forma pelos reis e por todos os outros que exercem autoridade sobre nós
e que ocupam cargo de altas responsabilidades. Nós vivemos uma crise política no Brasil. Nós vivemos uma crise política no Brasil que não começou hoje. Nós vivemos uma crise política no Brasil que não começou com este presidente. Na verdade, nós vivemos há mais de 10 anos uma crise política que parece que não tem fim. E muitas vezes é falta de oração da igreja. É falta de oração da igreja. É falta que a igreja ore pelas suas autoridades, pelo seu presidente, pelos governadores e pelos prefeitos. Porque Paulo diz que, a fim de que possamos viver em paz e em tranquilidade. Ontem mesmo eu estava andando com o Gabi, a gente saiu ontem, e aí a gente estava andando, e saiu uma mulher do nada, reclamando de uma via que estava esburacada. Eu sei que, muito provavelmente, a dor daquela mulher ela era real, né? Mas ela começou a falar palavrões ali. Eu e Gabi olhando aquela cena. E quando a mulher ela saiu dali, eu falei, engraçado, né? Eu acho que essa mulher ela não vive em paz. Por quê? Porque imagina se a gente fosse falar impropérios, palavrões, todas as vezes que a gente vê algo que não está no seu lugar. Algo que não está do jeito que devia estar. A Bíblia fala nesse versículo 2 que nós orarmos pelas autoridades, pelos reis, não é para que tudo dê certo, mas que é para nós vivermos em paz e em tranquilidade. E vivermos o nosso tempo piedosa e dignamente. Eu aprendo nesse versículo que orar pelas nossas autoridades é como se a gente estivesse fazendo parte daquilo ali. A gente contribui com oração para as nossas autoridades. O outro ponto da ministração de hoje, a gente vai ver que há um só Deus e um só mediador. Nós vivemos uma fé muitas vezes que nós temos mediadores. Nós pedimos pessoas para que mediem situações com a gente. Muitas vezes nós pedimos assim, ora por mim sobre aquilo. Eu acho que Milka ela já deve ter ouvido muita gente pedindo oração, dizendo, ore isso por mim, faça isso por mim, ore. Mas o véu foi rasgado. Só há um mediador entre Deus e o homem. Só existe uma pessoa que pode mediar os nossos pedidos. Só existe uma pessoa que pode entregar a Deus os nossos pedidos. Não é pastores, não são líderes religiosos. Não sou eu, não é Milka, que vai conseguir mediar as suas súplicas e oração com Deus. Apenas um mediador. E esse mediador se chama Jesus Cristo, que deu a sua vida em resgate de toda a humanidade. Para encerrar, vai lá no versículo 8 e tem um checklist. O versículo 8. Eu tenho um grupo no seminário de devocionais, né? Nesse grupo tá meus amigos lá do seminário e a gente todo dia compartilha uma devocional neste grupo. E aí um dos nossos amigos, o Tomás, ele compartilhou a devocional essa semana falando deste versículo, 2 Timóteo, versículo 8. E eu escutei a devocional, li o texto e falei lá no grupo, interessante, né? Interessante que este versículo é um checklist de como deve viver um cristão. É um checklist de como nós devemos viver
E se você analisar, muito provavelmente é um jeito que nós não vivemos. Este conselho que Paulo deu a Timóteo há quase 2000 anos atrás, ele faz total sentido com a igreja do século 21. Ele faz total sentido com a igreja evangélica brasileira. Ele faz total sentido com nós, com a Igreja Batista em Fundão. O versículo 8 de 2 Timóteo é um checklist, é uma lista que nós devemos todos os dias dizer: nós devemos viver assim, eu devo viver desta forma. E o versículo 8 fala o seguinte: assim, eu quero que toda parte aí, da ideia de lugar, tem algumas traduções que dizem todos os lugares. Os homens orem com mãos santas, erguidas para Deus, livres da ira e sem brigas. Vou repetir. Assim eu quero que em todas as partes os homens orem com mãos santas, erguidas para Deus, livres da ira e sem briga. Oração, santidade, entrega, benignidade e pacifismo é o que nós encontramos aqui. Nós encontramos que nós devemos orar em todos os lugares. Nós devemos orar com mãos santas, sem brigas e ira. Isso aqui é um checklist. Você vai botar assim num papel. Pega um papel aí. Você que está em casa, pega um papel e coloque assim: devo orar todos os dias. Devo me santificar todos os dias. Devo não me irar todos os dias. E devo não brigar todos os dias. Se lembra do tema da ministração de hoje? O tema da ministração de hoje é o prazer do todo dia. O prazer do todo dia. Então, como deve começar o nosso dia? O nosso dia deve começar orando. Como deve se desenhar os nossos dias? Com mãos santas, sem ira e sem briga. Todos os dias. O prazer do todo dia, ele vem quando nós se entregamos diariamente a Deus. E para encerrar, lá em Filipenses, que foi a igreja pastoreada por Timóteo, lá em Filipenses 4:4, Paulo fala: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. Então, uma igreja, uma comunidade, um povo, um estado, um país que vive orando, que vive com mãos santas, que vive sem ira e sem briga, vai ser um povo feliz. Porque nós não teremos o porquê de brigar, o porquê de nos irar. Nós iremos nos santificar, cada dia mais ficarmos parecidos com Deus, cada dia mais se assemelhar a Deus. E isso nos trará felicidade, alegria. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são infelizes. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são incompletas. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não têm prazer no todo dia. E o prazer no todo dia vem através da oração.
vem através da santidade, vem através da ausência de ira e da ausência de briga. E só assim nós conseguiremos viver a felicidade verdadeira que está em Cristo Jesus. Estou encerrando e encerrarei dizendo: não há outra saída. Não há outra saída para a sua vida. Não há outra saída. É a oração, é a paciência, é a ausência de briga, de ira e a santidade. E só assim nós seremos felizes. A nossa felicidade não está no mundo, a nossa felicidade não está no que o mundo oferece. Porque no mundo só tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o amor do Pai não está nessas coisas. Mas aquele que lê a palavra de Deus, medita diariamente e ora e se entrega e se santifica, este sim vive a verdadeira alegria do Senhor. Amém. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos
teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti, Jesus. Que todos nós consigamos viver essa vida de oração, que nesse tempo é um tempo de convocação à igreja, a todas e a todos a orar. Na caminhada da oração, a gente vê tudo isso que foi ministrado. De fato e de verdade, somos santificados por estarmos em comunhão com o Santo. De fato, abrimos mão de dar lugar à ira e nos tornamos pacificadores. Conseguimos exercitar a paz. Antes da gente orar para finalizar, eu queria dar um aviso que muita gente estava esperando. A gente teve reunião da liderança e decidimos que na próxima semana o nosso culto presencial voltará. A partir do domingo que vem, nós voltaremos com as nossas reuniões presenciais. Elas acontecerão às 10 horas da manhã e a gente vai fazer de verdade todo o esforço para conseguir estar ao vivo com vocês na mesma hora do nosso culto pela manhã às 10 horas e às 18 horas. Todos os domingos, a gente também vai se esforçar para disponibilizar a gravação do nosso culto. Então, próximo domingo, com toda a restrição imposta pelo governo e seguindo todo o protocolo de combate ao Covid, a gente vai estar aqui com as nossas portas abertas para cultuar a Deus, com restrição de números de presentes, mas estaremos aqui. E você é nosso convidado, com restrição de números de presente. Mais um aviso, e um aviso muito relevante, sobre as nossas contribuições financeiras. Estamos na mesma situação de algumas semanas atrás, do mês passado, quando eu falei sobre a contribuição financeira. Necessitamos que você que caminha conosco se engaje, se lembre que a sua igreja tem muitas despesas, não só com energia, não só com água, não só com pagamentos menores, mas temos alguns pagamentos que a maioria de vocês é ciente, que são compromissos que precisam ser honrados, porque desses compromissos dependem a renda que vai conceder alimento para as pessoas que estão esperando que esses compromissos sejam cumpridos. Outro aviso relacionado às contribuições financeiras é que nós também estamos precisando abençoar muita gente que está passando fome. Muita gente tem pedido socorro para que a gente entregue cestas básicas. Nós precisamos da atuação de todos, que todos cheguem junto, para que a gente continue abençoando as vidas que precisam. E que a gente abençoe outras vidas também. Então, já dei o aviso do culto presencial do próximo domingo, das cestas básicas, da contribuição financeira. E esses são os nossos avisos de hoje. Muito obrigada pela presença de todas e todos que estão aí com a gente agora, nesse momento. É muito lindo ver que pessoas de tão longe como Silvânia, que eu vi aí, e pessoas de tão perto, mas que queriam muito estar com a gente aqui e não podem, e que mesmo a gente abrindo
para ter reunião presencial não vai poder estar ainda conosco, mas esse momento com vocês é muito diferente, sabendo que a gente está conectado ao mesmo tempo. Então, muito obrigada, Lene, e aí eu não vou citar o nome de todo mundo, porque eu posso esquecer de alguém, mas que Deus abençoe muito a tua vida, que a gente consiga crescer, desenvolver a nossa fé e a nossa unidade, juntas e juntos. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar, vamos clamar pela vida de Ângela. Para quem não conhece Ângela, Ângela é uma querida irmã que desde a volta dos cultos presenciais no ano passado, primeiro dia, ela esteve aqui com o esposo dela e eles caminham conosco desde aquele dia que eles vieram pela primeira vez. Ângela está entubada e foi entubada ontem, e nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar muito para que ela seja restaurada, que a respiração dela volte ao normal, que Gilson consiga continuar firme e confiante que Deus está cuidando, independente da situação, independente do que venha a acontecer. O nosso clamor é que a vontade de Deus seja feita, e ela é boa, perfeita e agradável, independente do que a gente concebe como traumático no nosso coração. Certamente a gente vai testemunhar, para a glória de Deus, as grandes coisas que o Senhor já está fazendo na família de vocês, Gilson. Que Ângela seja restaurada em nome de Jesus, e a gente vai continuar clamando por isso. Que Deus abençoe cada casa, que a paz do Espírito Santo seja superabundante durante essa semana, em nome de Jesus. Paizinho, nós te engrandecemos por esse momento, Senhor. Te louvamos porque a tua palavra sempre é viva e eficaz em nossos corações. Que a gente não se contente somente com esse momento, Senhor, nesse domingo, hoje, que a gente busque ouvir a tua voz através da tua palavra, através dos nossos momentos de intimidade e de oração contigo, Senhor. Aviva-nos, Senhor, desperta-nos, Pai, para que a cada segundo o nosso coração queira mais e mais estar amarrado ao teu coração. Que em nome de Jesus, Senhor, ao caminhar contigo, que nos tornemos pessoas muito mais lindas por parecermos contigo. Abençoa mesmo, Senhor, o coraçãozinho de Gilson nesse momento, de cada amiga, de cada irmão que se abalou com a notícia, mas sabemos que a nossa casa está edificada na rocha, e ainda que venham muitas tempestades e ondas fortes, Senhor, não seremos abalados, porque nós temos um Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Te amamos, Senhor, te clamamos pela vida de Ângela, pela vida de todos que contraíram o Covid, que em nome de Jesus, Senhor, a gente se livre desse vírus e que a gente consiga de verdade, Senhor, aprender muito nesse momento, para que no futuro, livres de tudo isso, que a gente bendiga o teu nome, que a gente exalte o teu nome e que a gente consiga de verdade, Senhor, dizer que a gente realmente aprendeu, que aprendamos, Senhor, a amar mais, a nos colocar no lugar do sofrimento do outro, e que tudo isso, Senhor, sirva somente para a tua honra e para a tua glória, e certamente servirá, porque é isso que a tua palavra declara. Em nome de Jesus, te entregamos os nossos corações, as nossas famílias, a nossa saúde, e confiamos perfeitamente em ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus que é bom em todo o tempo, como nós cantamos aqui. Te louvamos por tudo. Amém. Tenhamos, em nome de Jesus, uma semana de paz abençoada. Amém.